E se existissem mais respirações? A respiração da tempestade é uma técnica nova e explosiva, nascida do estilo original da respiração do trovão, mas com uma característica marcante, a imprevisibilidade. Essa respiração exige do usuário uma conexão profunda com o ambiente e uma capacidade de adaptação rápida para liberar descargas de eletricidade intensas e momentâneas. A técnica principal da respiração da tempestade é a criação de tempestades locais, onde o ar ao redor do caçador é carregado de eletricidade, formando faíscas que viajam de forma errática, como pequenos relâmpagos que se entrelaçam em torno do usuário, criando uma aura de pura energia elétrica. Os caçadores que dominam essa respiração aprenderam a usá-la tanto como defesa quanto como ataque. Ao invés de se concentrarem em um golpe direto como o Zenitsu, os usuários da respiração da tempestade mantêm uma energia constante em torno de si, que os protege de ataques e ao mesmo tempo permite respostas rápidas e destrutivas. Assim que um demônio tenta se aproximar, é recebido por um choque violento que não apenas causa dor, mas também interfere nos movimentos do inimigo. Os choques gerados pela técnica criam um campo magnético ao redor do usuário, que distorce as armas e a percepção do oponente, tornando quase impossível acertar o caçador. A técnica de assinatura da respiração da tempestade é chamada de raio da fúria ascendente. Esse movimento concentra toda a energia elétrica em um único ponto do corpo do caçador, geralmente nos punhos ou pés, e libera um impacto que se espalha em ondas de eletricidade pelo solo. Essas ondas são como relâmpagos que correm ao nível do chão, podendo até penetrar rochas e árvores, atingindo inimigos que tentam se esconder ou que estão em um raio de até 30 metros. O som estrondoso e a luz das faíscas iluminam a área de combate, cegando o demônio e deixando-o vulnerável. Outro movimento dessa respiração é o relâmpago dos céus abertos. O usuário concentra a eletricidade na ponta da espada, criando um brilho intenso que aumenta conforme ele corre. Esse movimento permite ao caçador realizar uma série de golpes rápidos que cercam o inimigo, formando uma tempestade de lâminas de difícil defesa. A velocidade e o poder dos golpes criam uma sensação de verdadeira tempestade elétrica, com relâmpagos cortando o ar e o som de trovões ensurdecedores que desorientam o demônio, impedindo de reagir adequadamente. Os inimigos, atordoados pela força da técnica, muitas vezes nem conseguem ver de onde vêm os golpes até ser tarde demais. Além disso, a respiração da tempestade permite ao usuário mover-se com grande velocidade, quase como se estivesse se teletransportando em curtas distâncias. Isso é possível pela técnica chamada passos de relâmpago, onde o caçador usa a eletricidade para dar pequenos saltos explosivos, cobrindo o terreno rapidamente e confundindo o inimigo. Esse movimento não só facilita o posicionamento do caçador no campo de batalha, mas também permite ataque surpresa de ângulos imprevisíveis. A explosão de energia que ocorre em cada movimento cria uma imagem fantasmagórica do caçador, dando a impressão de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Embora essa respiração seja incrivelmente poderosa, ela tem seu custo. O uso contínuo de eletricidade exige grande resistência física, e a sobrecarga de energia pode levar à exaustão e, em casos extremos, até à paralisia muscular temporária. Os usuários da respiração da tempestade devem treinar seu corpo para suportar a tensão elétrica, e muitos deles acabam usando faixas e armaduras de material isolante para minimizar o impacto da eletricidade em seus próprios corpos. Essa técnica exige um treinamento árduo, e apenas os caçadores com grande força de vontade e resistência conseguem dominá-la completamente. A respiração da tempestade é uma técnica impressionante que incorpora a fúria e a intensidade de uma tempestade elétrica, fazendo dela uma escolha devastadora para caçadores que enfrentam grupos grandes de demônios ou demônios extremamente rápidos. Sua principal vantagem está na capacidade de conter os movimentos do oponente, desorientando e reduzindo suas chances de ataque, enquanto o usuário pode contra-atacar de forma precisa e impiedosa. A respiração do cristal é um estilo avançado que não depende apenas de força ou velocidade, mas sim de um conjunto estratégico de habilidades de ataque e defesa. Inspirada nas propriedades dos cristais naturais, essa respiração permite ao caçador manipular o ambiente ao redor, criando ilusões e distorções que confundem e desorientam o inimigo. Os praticantes dessa técnica são conhecidos como mestres do cristal, caçadores que preferem vencer usando inteligência e precisão, em vez de ataques diretos e força bruta.
Sua habilidade principal consiste em refletir luz de maneira que cria cópias ilusórias de si mesmos, dificultando que os demônios possam identificar o verdadeiro corpo do caçador. Essa respiração é complexa, pois não envolve apenas uma movimentação precisa, mas também um domínio mental que exige total foco para manter as ilusões por tempo suficiente. A técnica fundamental da respiração do cristal é chamada reflexo prismático, onde o usuário utiliza a espada para concentrar a luz ao seu redor e criar um conjunto de reflexos que formam imagens falsas de si mesmo. Esses reflexos se movem em uníssono com o caçador, criando a sensação de que há múltiplas pessoas atacando simultaneamente. Em um combate contra um demônio, o efeito é devastador. O inimigo é forçado a adivinhar qual dos reflexos é real, correndo o risco de ser atingido ao atacar a ilusão errada. Outro movimento característico desse estilo é o escudo de safira, que faz com que o usuário use a espada para projetar uma barreira invisível semelhante a uma superfície de cristal azulada. A barreira não é física, mas sim uma ilusão que reflete o ambiente e engana o inimigo. Quando um demônio tenta atravessá-la, perde brevemente a orientação, como se estivesse entrando em um labirinto de espelhos. Isso não apenas atrasa o ataque do inimigo, mas também abre uma janela de oportunidade para que o caçador ataque, sem expor-se aos riscos. O escudo de safira se adapta à iluminação do local, criando a sensação de um cristal etéreo que envolve o caçador e o protege, em momentos críticos, de golpes fatais. Uma das técnicas ofensivas mais poderosas dessa respiração é chamada de lâmina de rubi fragmentado. Esse golpe envolve uma série de ataques rápidos, onde cada corte é projetado para parecer como se estivesse vindo de um ângulo diferente, confundindo ainda mais a visão do oponente. A lâmina se move com precisão e velocidade, criando uma cascata de reflexos que cercam o demônio e causam uma série de ferimentos em rápida sucessão. Em uma situação de combate intenso, essa técnica é devastadora, pois o demônio é incapaz de determinar de onde os golpes estão realmente vindo, e até mesmo os caçadores mais experientes dizem que a lâmina de rubi fragmentado é uma das técnicas mais difíceis de aprender, pois requer controle absoluto da espada e da própria respiração. Para aprimorar essa técnica, muitos mestres do cristal passam por um treinamento rigoroso em cavernas escuras e cheias de minerais cristalinos, onde aprendem a observar a refração e a reflexão da luz em diversas superfícies. Esse processo ajuda os caçadores a entender como manipular a luz ao seu favor, usando até mesmo as sombras e pequenos feixes de luz para enganar o inimigo. Esse treino exaustivo permite que o usuário da respiração do cristal seja capaz de criar ilusões visuais com precisão, muitas vezes confundindo até mesmo outros caçadores durante os treinamentos. A respiração do cristal exige que o caçador seja paciente e cuidadoso, pois a técnica demanda uma quantidade significativa de concentração. Diferente de outros estilos que se baseiam em movimentos amplos e ataques explosivos, a respiração do cristal foca em movimentos pequenos e estratégicos, onde o controle da respiração e da luz desempenham papéis fundamentais. A técnica chamada de neblina de esmeralda é um bom exemplo desse estilo sutil e calculista. O caçador usa a espada para refletir pequenos raios de luz verde, que criam uma névoa ilusória ao seu redor. O demônio, ao tentar se aproximar, sente-se desorientado, como se estivesse em um campo de cristais cortantes e invisíveis. Por fim, o movimento mais avançado e secreto da respiração do cristal é o coração de diamante. Essa técnica é utilizada em situações extremas, onde o caçador projeta uma imagem inquebrável de si mesmo, criando uma falsa sensação de vulnerabilidade. Ao ativar essa técnica, o caçador imita a aparência de um cristal cintilante, praticamente indestrutível, e avança em direção ao demônio de forma direta, desafiando-o a atacar. Quando o inimigo ataca, o caçador é capaz de evitar os golpes com precisão absoluta, aproveitando a confiança excessiva do oponente para contra-atacar com um golpe mortal. O coração de diamante simboliza a resiliência dos mestres do cristal, que se adaptam e resistem até mesmo nas situações mais críticas. A respiração do cristal é considerada um dos estilos mais complexos e fascinantes do mundo dos caçadores de demônios. Seu poder está em fazer o inimigo questionar sua própria percepção, jogando com as fraquezas mentais dos demônios e aproveitando cada abertura que surge. Os usuários dessa respiração são conhecidos por sua calma e paciência, características essenciais para dominar essa técnica única, que combina elegância e precisão em cada movimento. A respiração da escuridão é uma técnica sombria e enigmática,
Desenvolvida para aqueles que preferem operar nas sombras, usando o medo e a incerteza como armas contra seus inimigos. Esse estilo de respiração permite ao caçador de demônios manipular as sombras ao seu redor, camuflando-se e criando ilusões que deixam o inimigo confuso e vulnerável. Os praticantes desse estilo são conhecidos como caçadores fantasmas, pois raramente são vistos pelos demônios até o momento fatal. Ao contrário de outros estilos de respiração, a respiração da escuridão exige um domínio absoluto do ambiente e uma capacidade única de mesclar-se com ele. A técnica básica desse estilo é chamada Passo das Sombras, que permite ao caçador fundir-se temporariamente com as sombras ao seu redor, movendo-se silenciosamente e evitando ser detectado. Ao usar essa técnica, o caçador pode posicionar-se em locais estratégicos e até escapar de emboscadas sem ser notado. Isso é possível ao controlar a respiração de forma a diminuir a própria presença física, criando uma sensação de vazio ao redor de si. Esse passo furtivo não é apenas um meio de defesa, mas também uma ferramenta essencial para ataque surpresa, permitindo que o caçador se aproxime do demônio de forma sorrateira, pronto para desferir um golpe decisivo. Um movimento avançado da respiração da escuridão é o luar sombrio, onde o usuário utiliza a luz fraca da lua para projetar sombras ilusórias que confundem o demônio. Essas sombras criam cópias do caçador, que se movem ao redor do inimigo em um padrão imprevisível. Como as sombras não têm substância, os demônios acabam gastando energia e atenção ao tentar atacá-las, enquanto o verdadeiro caçador se esconde, preparando o golpe fatal. A técnica do luar sombrio é especialmente eficaz em combates noturnos ou em áreas escuras, onde as sombras se espalham naturalmente, criando um ambiente de caos e medo para os inimigos. A respiração da escuridão possui uma técnica de ataque devastadora chamada Lâmina da Noite Eterna. Esse movimento envolve o uso da espada para cortar o ar de forma rápida e precisa, criando uma rajada de escuridão que se move em direção ao inimigo. O corte é tão rápido que, aos olhos do demônio, parece que a própria escuridão o ataca. Esse golpe é poderoso e eficaz, pois, além de causar danos físicos, ele deixa o inimigo confuso e desorientado, sem saber de onde o ataque realmente veio. A Lâmina da Noite Eterna é ideal para confrontos onde o caçador precisa de precisão e agilidade, usando a escuridão para cobrir seus movimentos e atacar com um golpe único e decisivo. A respiração da escuridão não é apenas uma técnica de combate, mas também um estilo de vida. Aqueles que optam por esse caminho precisam abraçar a solidão e o silêncio, pois a eficácia da técnica depende da habilidade de operar nas sombras e evitar ser notado. Esse estilo é ideal para caçadores que preferem trabalhar sozinhos, atuando como vigilantes noturnos que protegem as vilas e cidades sem que ninguém perceba. Ao dominar a respiração da escuridão, o caçador torna-se uma figura fantasmagórica, um protetor invisível que age nas sombras e elimina seus inimigos de forma silenciosa e precisa. E se você fosse escolher uma respiração, qual seria?